Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Valeu. Te agradeço. Glória a Deus. Primeira carta de João, irmãos, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos estar pregando a temática que vai permear por toda a semana. E hoje a temática qual é? Você que está acompanhando aí o livro, qual é? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Eu sou grato a Deus porque se eu pecar, Ele pode me perdoar, irmãos. Aleluia. Imagina a vida de um homem sem perdão de Deus. Imagina um homem sem direito de perdão. Capítulo 1 da primeira carta de João, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Graças a Deus. Tome o Senhor sempre. Aleluia. Eu quero compartilhar algo com os irmãos nessa noite, tendo em vista que nós estamos em 40 dias de jejum e oração pelas famílias. Hoje é a terceira semana e hoje a temática fala sobre o relacionamento conjugal. Durante toda a semana nós vamos falar sobre alguns detalhes dentro do relacionamento conjugal, ou seja, de segunda-feira, amanhã, até sábado que vem, nós vamos falar sobre a parte interna da vida conjugal, porque a parte externa da vida conjugal eu vou falar agora. Então, de segunda-feira em diante, nós vamos falar sobre a parte interna, como proceder, como agir. Mas hoje eu vou falar, antes de começar a vida conjugal, como é que se começa, quando começa, por que começar, com quem começar. Ou seja, é uma palavra que vai abranger de fato o solteiro e o casado. Aleluia. Glória a Jesus. Vocês estão alegres, irmãos? Amém. Tem certeza? Tá, o que vocês estão vendo aqui? Olha, irmão, o que vocês estão vendo? Só os que estiverem enxergando. Quem não enxergar não tem como falar. Porque você está vendo aqui? Então, se você olhar para mim, para onde você olhar, você vai estar ligado no mistério. Eu fiz essa montagem aqui. Eu fiz a maquetinha mais para contar uma vez. Não cai não. Obrigado. Não tem mais um aleluia, diga glória a Deus. Fala, começa logo, eu estou curioso, ansioso. Vocês já ouviram falar em salada mista? Talvez não seja a época de alguns aqui. Quem aqui já ouviu? Vamos falar a verdade. Se você não levantar a mão, vou apontar, vou falar necessário. Quem aqui já ouviu falar em salada mista? Levanta a mão e joga. Você não? Os pais viram para lá, para João poder levantar. Já brincaram. Você já ouviu falar em... o importante é ser feliz. Você já ouviu falar assim, alguém quando vai conversar com outra pessoa, você está assim ouvindo a conversa, não porque você está fazendo questão, mas porque o pessoal fala, alguém fala assim, não, porque é o pai do meu filho, não, porque é a mãe do meu filho. Já ouviu falar? Já ouviu alguém falar assim? Pois é. Vocês já ouviram ou assistiram ou souberam de alguém que assiste aquele demônio lá, daquele caixote preto que nós estamos aí ligados, né? A princípio, como é que é o negócio? De novo. Se acelerar mais ainda, sai língua estranha, batiza. Você já ouviu falar naquele demônio chamado troca de casais? Troca de família? Que é isso? Que todo mundo fala assim, coisa linda.
problema não, vi lá que está tudo certo. Se eles colocassem no ar tudo que eles tivessem filmado, tem uma coisa chamada edição de vídeo. O mestre está ali, edição de vídeo. Só pode colocar o que fica bonitinho. E mesmo assim, teve um, né, que eu pesquisando lá, não deu nem para cortar. O camarada perguntou na mulher: não, mas seu marido não está aqui. Você já ouviu falar nisso? Então, hoje eu vou falar sobre relacionamento conjugal. Você já ouviu falar em festa do cabide? Tem outros nomes também, festa do cabide. Não vou nem explicar aqui como é que funciona para os que nunca ouviram falar, não despertar o interesse de querer conhecê-la. Festa do cabide. Fica tudo no cabide quando você entra na festa. E agora está mudando o nome, mas as festas estão acontecendo. Tem uma que acontece aqui bem perto, eu sei o endereço e conheço dois jovens que é da igreja e participam dessa festa. Eu vi as fotos dele no Orkut. Festa rei. Droga e bebida é o mínimo que você pode encontrar lá. Porque o restante, o importante nessa noite deles é ser feliz, não importa com quem, nem pelo lado para ir a felicidade. Quem estava aqui na mensagem de terça-feira? O grupo meu sobre homossexualidade, né? Então não importa do que lado vai vir a felicidade nessa festa. Está entendendo? O importante é ser feliz e sentir prazer. Pastor, que mensagem dura, segura. Capítulo 7 de Jeremias, eu quero ler com vocês. Abre comigo aí. Hoje vocês vão ler a Bíblia. Até quem não gosta de escola dominical hoje vai ler a Bíblia. Capítulo 7 de Jeremias. Eu vou começar pregando aqui e vou terminar lá em 1 João. Capítulo 7 de Jeremias, versículo 16. Vê se a sua Bíblia diz a mesma coisa que a minha. Havia uma perversão, capítulo 7, versículo 16. Tão terrível que o que está acontecendo hoje me faz lembrar o que aconteceu lá em Israel. Jeremias 7, 16 diz assim: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. 17. Acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade, em Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem pôr a rainha dos céus, ou seja, idolatria, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. A nossa geração não está nem um pouco longe disso daqui que você está vendo. Está nem um pouquinho diferente, só mudou algumas coisinhas, mas o pecado é o mesmo. E chega uma hora que Deus fala assim do profeta: olha, para de orar por fulano, beltrano, ciclano, que agora é o Senhor que vou agir. Chega uma hora que Deus vai revelando, Deus vai dando visão, revelação, profecia. Deus mostra o pai, mostra a mãe, mostra o pastor, mostra o líder, traz profeta de longe para falar. E não toma jeito. Aí Deus fala assim: agora é essa palavra aqui, gente. Diz para o povo que em momento algum agora eu vou mais ouvir a tua oração. Irmãos, se você der esse capítulo todo, que é o que eu vou te recomendar para a sua leitura diária de amanhã, você vai ter uma ideia de que o profeta está chorando, e Deus fala assim: não ore. É coisa dura para um líder. Quando Deus está orando, que Deus revela e bota assim no coração dele: estou te mostrando só para você não ficar vendido, como quis agir. Mas que eu vou agir, não vou agir, não adianta perceber. Isso é muito duro, porque machuca o nosso coração. A gente chora. Mas daqui a pouco eu vou pedir para colocar um louvor ali. O combinado era até antes, mas é porque eu já estou meio acelerado. Eu já comecei falando: vou começar com um louvor e você não entendeu o negócio mais. Mas o primeiro princípio, irmãos, é que eu quero trabalhar com você. Eu vou falar sobre relacionamento conjugal. Primeiro princípio para você que é casado, quando você tiver que orientar uma pessoa solteira, quando alguém chegar assim: fulano, eu estou gostando de fulano, estou querendo namorar, casar, como é que é isso daí? Como é que eu faço? Aí você vai dar essa orientação. Agora, aos solteiros que estão aqui, tem 1, 2, 3, 4, tem 5 do lado de cá solteiro aqui, tem mais uma de 6. Aos solteiros, esse primeiro ponto aqui é de muita importância, eu diria que mais, chega a ser de relevância para vocês. Pastor, qual é o primeiro princípio para que eu então comece uma vida conjugal? Que aí você pensa assim: mas a vida conjugal começa no casamento. Mas o casamento começa no noivado. Pois é, o noivado, onde o noivado tem um namoro. Então, na hora da escolha, na hora de começar, você deve ir lá para o livro da Bíblia chamado Livro dos Princípios. Ali está o princípio de quê? De tudo.
Princípio do pecado, da humanidade, princípio da redenção, princípio da salvação, princípio do céu, princípio do homem, princípio de Satanás, princípio revelado, princípio de Deus, mas ele não começa ali, ele é eterno, enfim, então o princípio de todas as coisas estão ali. Então qual é o princípio? Vamos lá no Gênesis aprender? Nós vamos chegar no livro do Gênesis hoje, não tem jeito, é fácil de achar, já achou? Livro do Gênesis, pronto, já achou. Abriu aí, já achou. Capítulo 2, o primeiro princípio eu vou dizer para você, capítulo 2, versículo 18, a parte A. Você sabe o que está escrito aí? Quem já achou, diga, pastor, já achei. Então acompanha comigo, quem vai ler vai ser eu. Olha só, diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja bom. Então o primeiro princípio para se começar um relacionamento é que a pessoa que você está de olho, ela tem que ser uma pessoa só. Ela tem que ser uma pessoa sozinha. Ela não pode ser uma pessoa acompanhada. Ô jovem, você não pode ficar de olho. Ô meninão, os moços aí não podem ficar de olho na irmã do irmão que é casado com o irmão. A jovem não pode ficar de olho no marido da outra. Está casado, achou bonito? Pede a Deus, Deus me dá um parecido ou melhor. Princípio número 1, Deus mostrou que Ele faz alguém para alguém livre. Deus não destruiu nada, não acabou com nada para reconstruir nada. Isso é muito sério. Quem entende de construção civil sabe que a preocupação toda de uma obra está no começo, fundação. Está na fundação. Está na fundação do princípio. É uma palavra que eu sabia que o jovem não ia dar glória a Deus. Você já vê de fogo, mas hoje ele não estou não. Aliás, ultimamente, nas últimas mensagens não está dando popular não. Não é de ontem então, quem estava aí, não veio. De ontem foi até mais macio do que ele veio. Olha o princípio. Que esteja só. Por quê? Que a pessoa tem que estar só. Êxodo 20. Abre comigo aí. Êxodo capítulo 20. Eu vou te explicar uma palavrinha que muita gente faz uma confusão aí. 20 e 17. Vamos lá comigo. Existe uma grande diferença numa palavra muito simples que existe aí. Êxodo capítulo 20. Versículo 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eu quero pegar a parte primeira do versículo e juntar com a parte